Olá! Estar dentro de uma sala de aula e conseguir prender a atenção dos alunos é uma dificuldade que todos os professores têm hoje em dia, ainda mais por conta dos aparelhos eletrônicos que estão sempre presentes dentro da sala de aula. E para falar um pouco dessa situação, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a professora Érica Santos, que é deficiente visual e ensina História na rede pública de ensino. Nós vamos conversar com ela um pouco sobre as experiências e os desafios que ela enfrenta para dar aula, para estar dentro de uma sala de aula. Então, Érica, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Então, para começar, eu queria que você falasse, você sempre teve interesse pela área escolar? Na verdade, o interesse foi nascendo aos poucos. Assim que eu terminei o ensino médio, em 2001, eu tinha interesse em seguir outra carreira que não a carreira docente. E acabou não dando certo e eu comecei a trabalhar numa entidade com deficientes visuais ensinando braille e informática. Eu os ensinava a trabalhar com programa de voz. E eu fui vendo que eu gostava muito de ensinar, só que eu não gostava de ensinar aquilo. Então, eu fui aos poucos decidindo que eu queria seguir a carreira docente, mas eu precisava encontrar uma área em que eu quisesse atuar. E deu certo que nesse período eu comecei a fazer cursinho e fui me interessando. Eu sempre gostei de história, mas eu fui me interessando em ensinar, história. E terminei o cursinho e decidi prestar vestibular para ser historiadora. E como que você fazia assim para estudar? Tinha livros adaptados que você pudesse ver? Como que foi esse processo do vestibular? O vestibular, a universidade adaptou todo o material, a prova, passou toda ela para o Braille. No caso, eu prestei Unimep. Então, eles já vinham com o histórico, acho que mais ou menos de uns 10 anos, de adaptação de provas, do vestibular em Braille. Então foi tranquilo, porque faz a prova em Braille com ledor, por ela ser muito extensa, chega um momento que você precisa de auxílio, Então daí você vai acompanhando no Braille e o ledor vai lendo para você, vai te auxiliando, lendo as questões. E depois, quando eu iniciei na graduação, a Unimep também estava começando a adaptar materiais para alunos deficientes visuais que estavam chegando na graduação. Então todo o curso foi, tirando o primeiro ano, que é mais adaptação, foi muito tranquilo. Todo o material era adaptado, sempre recebia todo o material que ia ser lido no mês, 15 dias antes, mais ou menos, Na semana, sempre estava... Foi muito tranquilo fazer o curso. Para realizar as provas, elas eram feitas em horário especial, em sala adaptada, com recursos adaptados, computador, no caso, com voz, para estar digitando as provas. Então, todo o curso de graduação foi muito tranquilo para ser feito, porque as adaptações que eram necessárias para que eu pudesse cursar o curso em igualdade com os demais alunos, foi feito. E uma vez que tivesse essa adaptação, para que, na verdade, as condições estivessem equiparadas, a cobrança era a mesma, tudo era igual você cobra um aluno que não tem deficiência visual nenhuma, ou nenhuma deficiência, na verdade, E aquele sentimento que todas as pessoas que estão numa universidade no final do curso sentem. E agora, o que eu vou fazer? Você chegou a passar por isso também? Na hora que você estava acabando, você já trabalhava em algum lugar? Não, desde que eu entrei fazer o curso, eu tinha muito claro também que eu queria dar aula. E que dar aula, fosse na rede privada de ensino ou na rede particular, na rede pública, perdão, seria um grande desafio. E se eu escolhesse seguir a carreira docente, eu ia enfrentar esse desafio. Eu sempre tive muito claro, eu não quis começar a lecionar durante a graduação, porque eu queria me dedicar exclusivamente à graduação, mas terminada a graduação, desde quando eu comecei a fazer, eu tinha claro para mim que eu iria lecionar. Se depois que eu entrasse numa sala de aula, lecionasse por 1, 2, 3 anos, e no decorrer desse tempo, se eu percebesse que não seria possível fazer isso pela minha deficiência ou que eu não gostasse, aí sim. Aí eu sabia que não tinha dado
teria certeza, ó, não deu certo, não quero continuar, mas que eu iria tentar iniciar a carreira docente. Eu sempre tive isso muito claro. E antes de você entrar numa sala de aula, como você imaginava que seria a reação dos alunos quando você começasse a explicar e falasse quem você era, contasse um pouco da sua história? Na verdade, eu sabia que seria uma situação diferente para eles, porque por mais que se fale em inclusão, que você insira a pessoa com deficiência visual na rede pública de ensino, agora falando de aluno, a inclusão é algo muito novo na nossa sociedade, né? E adolescente, eles, quando estamos falando de alunos, de colegas que têm a deficiência, eles têm atitudes até que bastante, como que eu posso dizer, solidária. Eles colaboram, eles ajudam no que eles podem. Então, para eles terem agora uma professora com deficiência, seria algo novo. E que eles teriam que aprender a conviver com isso. Porque imagine, entrar numa sala de aula um professor que não vê. De repente, você vai passar a ter mais liberdade do que você já tinha com o professor que vê. Né? A possibilidade de você aprontar como eles aprontam, né? Ou seja, fugir. Eles vivem num mundo muito mais veloz do que nós vivíamos antes. Né? A geração deles é uma geração que nasce praticamente ligada no computador. Né? Então, já é um desafio para quem não tem deficiência estar lá na sala de aula trabalhando com eles. Então, eu sabia que seria um desafio e que eu teria que lidar com essa questão do aluno sentir que, quando eu estivesse na sala de aula, com ele estaria tendo a oportunidade de ter uma liberdade que ele não tinha. E eu sabia que, a partir daí, eu passaria a ter problemas. Porque, por mais que eu estivesse numa escola que tivesse regras, que fosse rígida, porque toda escola tem as suas regras, o seu regimento que o aluno tem que seguir, eu enfrentaria algum problema na sala de aula. Porque é muito novo você ter um professor que não vê, ou que seja cadeirante, ou que seja surdo na sala de aula. Você sabe de algum caso, além do seu ou não? Que seja deficiente visual? É ou deficiente visual ou com outro tipo de deficiência? Deficiente visual, em São Paulo, lecionando atualmente uns 20 professores. Pouquíssimo. Né? Se a gente for pensar na quantia de docentes que tem na rede hoje, quase aproximadamente aí uns 250 mil, são poucos professores. Poucos tiveram, a gente pode dizer, a coragem que você teve. Você acha que você foi corajosa de enfrentar essa situação? A gente tem que levar em conta que para o deficiente entrar no mercado de trabalho hoje é um desafio muito grande. Por quê? A nossa sociedade, ela está aprendendo a lidar com as diferenças, ela ainda não sabe muito bem como fazer isso. Então, de repente, o deficiente termina a graduação, no entanto, quando ele chega à universidade, prepara o deficiente para conviver em sociedade, a partir do momento que ele tem um curso superior, ele tomar as iniciativas que devem ser tomadas para seguir a sua profissão. O mercado de trabalho é que não consegue se adaptar muito bem ainda a esse público. Né? Então, você chega numa escola, a professora não vê, a primeira coisa que te pergunta é como que você vai dar aula. Porque imagine, é difícil para quem está vendo e para quem não está, como você vai fazer? Com relação às provas, Érica, como que você faz? Imprimo a prova, passo a prova para eles. No caso agora que eu tenho auxiliar, é o auxiliar que auxilia na correção. Então, ele vai lendo as questões e o que o aluno respondeu. Eu vou dizendo que está certo, que não está, o que tem que acrescentar. E a gente corrige juntos. Falando um pouquinho que a gente não comentou ainda, né? Você entrou para dar aulas e desde o começo você teve um auxiliar ou não? No início, não. Então, que nem eu te falei, eu já sabia que seria um grande desafio e que eu enfrentaria problemas. Né? Quando eu entrei na sala de aula, eu já entrei também com a ideia
de pedir um auxiliar. Por quê? Durante a graduação, a professora que me acompanhava no estágio, ela me perguntou se eu realmente queria dar aulas, e eu disse que sim. E ela falou, você está preparada para ter uma professora auxiliar do seu lado? Porque você sabe que você vai precisar disso e existe algum amparo legal para isso no nosso país. Você está preparada para dividir as suas atribuições com alguém? Eu falei, sim, eu estou preparada, porque o que o professor auxiliar iria fazer? As anotações nos livros de ocorrência das escolas, me auxiliar no preenchimento dos diários, preencher nota, faltas, que depois eu fui me adaptando, eu mesmo digito tudo isso e o auxiliar só cola no diário, faço tudo no computador. E auxiliar na questão da disciplina dos alunos, ou seja, estar junto na sala de aula para ser os meus olhos. Tudo aquilo que um professor teria que fazer utilizando a visão, é o auxiliar que faria para mim. Por exemplo, passar lição na louça. O auxiliar estaria fazendo. No entanto, como eu comecei a dar aula sozinha, e eu consegui o auxiliar depois de 3 anos praticamente. Nossa, muito tempo. Dei aula em 2009, 2010 e praticamente 2011 inteiro sozinha. Eu fazia o quê? Eu digitava tudo aquilo que eu iria passar na louça, imprimia uma cópia para cada aluno. Então ele tinha todo aquele conteúdo da matéria que ele teria que ter no caderno para poder também entender o conteúdo, ele tinha. Então não tinha mais por que falar assim, como não tem um auxiliar, a professora não passa a lição na louça, o aluno está sendo prejudicado. Isso foi um recurso que eu já criei em 2009, quando eu comecei a dar aula. Não posso passar lição na lousa? Então, ou eu dito a matéria, e aí isso foi se fazendo muito complicado, porque você imagine, sozinha, não vendo, as crianças são muito agitadas, muito ativas. Eu não conseguia fazer com que eles ficassem quietos para estar ditando a matéria. Crianças de quantos anos, desculpa? Adolescentes, na verdade, não crianças, né? Porque eu dou aula para o público de 11 a 17 anos. Então, da 5ª série ao ensino médio, né? Costume de falar crianças, mas já são adolescentes. E o recurso que eu criei para que eles pudessem ter o material e não serem tão prejudicados. Digitar todo o material, né? Preparar os esquemas seriam necessários ser passados na lousa e entregar uma cópia impressa para cada aluno. Então, Érica, nós vamos para um rápido intervalo, depois no próximo bloco eu quero que você nos conte como que foi a receptividade dos alunos com você. Tá. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. O programa Pensando Educação está de volta e hoje nós recebemos a professora Érica Santos, que dá aula na rede estadual de ensino. Érica, nós estamos falando um pouquinho sobre os seus desafios na sala de aula. Primeiro a gente falou um pouquinho da sua trajetória, agora voltando à sua experiência à sala de aula, né? Como que foi, como que você avalia a receptividade dos alunos
no primeiro dia que você entrou na sala de aula ou agora, em cada aula que você dá para cada nova turma? A receptividade dos alunos, ela é excelente. Para eles também é muito novo ter um professor que não vê. E eles me receberam muito bem. No início, eles, né, lá em 2009, eles até tentavam se comportar. O problema era a liberdade que aluno é aluno quer conversar, aluno se cansa muito rápido de ouvir, principalmente se é uma matéria que eles não gostam, né? Mas eles receberam muito bem, eles sempre me trataram muito bem. Tinham cuidado, no momento que eu ia sair da sala de aula, mudar, né, de uma sala para outra, ou ir para a sala dos professores, todos eles sempre muito preocupados em ajudar. Eu nunca era um que ajudava, era sempre 4 ou 5 alunos. Era professora queridinha, então. Eles eram muito, como que eu posso dizer, gentis nessa questão de ajudar, de ter cuidado. No entanto, o problema da indisciplina era muito gritante, né? Os professores das escolas que eu trabalhei também me receberam muito bem, direção das escolas muito bem. Apesar de tudo isso ser novidade, de ninguém saber muito bem como lidar com essa situação. O que fazer, porque, queira ou não, é novo um professor que não vê. E nem em Piracicaba, sou eu e mais um professor. Imagine, 2 professores. Então, ele já está na rede há quase 20 anos e eu estou chegando agora, mas ainda assim é novo. Mas, tirando isso, eu fui muito bem recebida. Os meus colegas de trabalho me tratam muito normal, como trata qualquer professor. Eu nunca fui tratada com indiferença ou com mais atenção por não ver, apesar que eu sempre impus isso também. Né? Ser tratada igual a todo mundo. Do mesmo jeito que você vai cobrar o professor que está vendo daquilo que ele tem que fazer, se eu não fizer o meu trabalho certo, você também tem que me cobrar. Não é pelo fato de eu ser deficiente visual e ter algumas limitações, né, que eu tenho que deixar de ser cobrada. No entanto, até mesmo para poder fazer o meu trabalho de forma integral, de maneira qualitativa, para o meu aluno poder ter um ensino de qualidade, como eu te falei, desde que eu saí da universidade, eu tinha muito claro que a presença de um auxiliar era estritamente necessária. Tanto que, no momento em que eu comecei a lecionar, a primeira coisa que eu fiz foi entregar um pedido na direção das escolas que eu trabalhava, o quê? Solicitando ao Estado um auxiliar de sala. Você trabalha em que escola hoje? Atualmente na Escola Pedro Moraes Cavalcante. Mas você já passou por outras escolas aqui da cidade também? Sim. Na verdade, a primeira escola que eu dei aula foi lá. Né? E sem o auxiliar. Aí as aulas eram muito conturbadas, o rendimento do aluno caiu demais, né? Porque você imagine, não tem como você dar uma aula de qualidade com disciplina. Nem mesmo tentar utilizar algum recurso tecnológico. Que, como as crianças diziam, o problema, professora, não é que a gente não te respeite. O problema da indisciplina é que a gente tem liberdade demais. Falando um pouquinho, voltando que você falou que às vezes você não podia anotar na lousa, então você levava um texto para cada aluno. Como que você fazia essa dinâmica dentro da sala de aula quando você não tinha auxiliar? Na verdade, ou a escola auxiliava na impressão do material, ou eu deixava mais ou menos 5, 6 cópias na sala e eles providenciavam os xerox. Então, todos eles acabavam tendo material. E quando era entregue um para cada um, eles sempre foram muito cuidadosos em colocar no caderno o material. Nunca teve aluno que pegou o material que eu entreguei e jogou no lixo. Porque ele sabia que era aquilo que ele ia utilizar para estudar depois. Na verdade, eles até gostam, né? Porque não precisa anotar, né? Não precisa anotar. E outra, se for anotar, anota no próprio resumo que já está feito, né? Grifo, que é mais importante. É um pouco da maneira que a gente tem dentro da universidade, é assim, né? Exatamente. Poucos professores hoje em dia passam matéria na lousa, é mais slide, ou o professor fala e a gente vai anotando o que ele fala, né? Exatamente. E depois, o pedido do auxiliar foi feito, o Estado negou, é lógico, ele não iria aceitar contratar um outro funcionário para me acompanhar.
Ainda mais se nós levarmos em conta que eu não sou uma funcionária efetiva, eu sou temporária, então todo ano ele me contrata. Eu tive que seguir o caminho judicial para obter esse auxílio. Aí a justiça determinou que, tendo em vista o contexto em que as escolas estão atualmente e que para eu estar numa condição de igualdade com o professor que está vendo, é necessário um auxiliar. Porque para ser professor você precisa ter alguém ou algo que veja, né, se você não enxerga, por você na sala de aula. É isso que controla. E depois que o auxiliar começou a trabalhar junto comigo, esse problema da indisciplina foi solucionado. Os meus alunos continuam muito gentis, muito receptivos. Na verdade, o que eles dizem agora? Porque é interessante, eu comecei sozinha nessa escola, que eu dou aula hoje. 2009, 2010, eu dei aula nessa escola e eu estava sem um auxiliar. Então, para os alunos, eu estar agora com o auxiliar, as coisas se tornaram mais tranquilas. Porque o problema de indisciplina era porque a professora não via, então agora não tem mais indisciplina, porque a professora vê. E eles podem aproveitar, a professora vê não, desculpa, tem alguém que vê pela professora. Mas a auxiliar chama atenção ou ela fala para você e você? Ela me fala quem é que está conversando, por exemplo, quando eu estou explicando a matéria, eu não gosto que o aluno converse. Porque se um conversa com o outro, ele atrapalha o rendimento dos outros. O rendimento dos outros. Então ela me avisa. De repente, tem um aluno fazendo lição de uma outra matéria, enquanto eu estou explicando. Que atenção que ele está tendo na aula que eu estou dando? Nenhuma. Ela me avisa e eu chamo atenção. Mas ela fala baixinho no cantinho para você? Não. Ela só fala em voz alta, normal. Porque é para o aluno saber mesmo que ela está vendo e que eu estou ciente do que ele está fazendo. Né? A gente já conversa antes. Você não fala para mim longe do aluno, não. Pode falar na frente dele. Olha, esse aluno está fazendo lição de outra matéria, por exemplo, na sua aula. Enquanto você estava explicando, tinha aluno dormindo. Falar, fulano de tal está dormindo, fulano de tal está conversando. Né? Tem os momentos, claro, que os alunos podem conversar. Momentos que eu não admito conversa de maneira alguma e, claro, que a função do auxiliar me avisar. São nos momentos em que eu estou explicando matéria. Ou que algum aluno está perguntando, porque a dúvida dele pode ser a dúvida da sala. Então, todos os outros têm a obrigação de ouvir. E hoje, você que está dentro da escola, você acha que as escolas estão preparadas para receber crianças que tenham algum tipo de deficiência? Eu acho que o caminho ainda é longo. Nós estamos começando a nos adaptar, porque incluir não é somente colocar na sala de aula. É mais que isso. Incluir é preparar toda a equipe para saber trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente que tem uma limitação. Nós estamos começando esse trabalho. Eu acho que ainda o caminho a ser percorrido é muito grande. Por enquanto, a inclusão que a gente percebe é a qual? Aquela que está inserindo a criança, o adolescente, convívio social com os colegas. Para nós termos uma inclusão de fato, esse aluno ter a mesma qualidade de ensino que os demais, dependendo da deficiência, ainda o caminho a ser percorrido é grande. Se são deficiências, por exemplo, uma deficiência visual parcial, uma cegueira, ou se o aluno é deficiente auditivo, até eu posso dizer que a inclusão nesses casos, ela está quase se dando na sua integralidade. Dependendo das escolas, do contexto da escola. Mas nós temos deficiências mentais aí que o aluno é incluído na sala de aula junto com todo mundo e trabalhar com esse aluno, né, de forma que ele tenha um ensino de qualidade é um caminho ainda muito grande a ser percorrido. E aí tem as outras deficiências intelectuais, né? Que nós temos que trabalhar hoje. Alunos com hiperatividade, ainda há muito a ser feito para a gente conseguir
de fato, incluir esse aluno na escola. Se a gente entender que incluir na escola é ele também conseguir ter um ensino de qualidade como os colegas estão tendo. Então, Érica, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, de agradecer também por dividir um pouco da sua experiência conosco e agradecer a você também que nos acompanhou em mais essa edição do programa Pensando Educação. Para acompanhar outros programas da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima semana.